Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero trazer nesta manhã algo que o Senhor colocou no meu coração e que foi se ampliando até que entendi se configurará como uma nova série de mensagens que norteará os nossos passos daqui para mais algumas semanas. E o tema que me veio ao coração a partir da leitura da palavra de Deus, entendendo o nosso tempo, nosso momento, foi este tema: surpreendidos por Deus. E eu quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia, no livro de Gênesis, lá no capítulo de número 21, e usarmos este texto como essa primeira ação nossa de compreender como podemos ser surpreendidos por Deus na nossa trajetória. Então, abra aí a sua Bíblia, não tem como errar o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 21, eu leio a partir do verso de número 9, você pode acompanhar a leitura aí como você se encontra, com o seu dispositivo eletrônico ou com a sua Bíblia em papel, no formato aí analógico. A leitura que farei será na Nova Versão Internacional. O texto também vai ser projetado para que você possa acompanhar. Capítulo 21 de Gênesis, a partir do verso de número 9. Diz-nos assim a palavra de Deus: Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Depois ouviu o choro do menino. Deus então ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Surpreendidos por Deus. E para iniciar essa trajetória, eu decidi escolher a história de Agar. Agar é uma expressão hebraica que tem como significado literal fuga. E que tem muito a ver com esse exato momento na vida e na história dessa mulher. E quando li essa história, lembrei-me de algumas pessoas que, à semelhança de Agar, vivem fugindo. Não apenas de forma física e geográfica, saindo de um ambiente para outro, mas pessoas que vivem fugindo de forma emocional. Pessoas que têm problema na vida e não querem encarar os problemas. Fogem dos problemas. Pessoas que se refugiam, por exemplo, na ira. Pessoas que fogem das contingências da vida e vão se refugiar e se esconder
nos ressentimentos. Pessoas que, por não possuir coragem de encarar a vida como a vida é, se refugiam nos vícios, nas drogas, no sexo, nas bebidas. Agar, nesse momento da sua história, se encontrava diante de um grande desafio, diante de um grande problema. Um problema que com as suas próprias mãos, as suas competências, não era capaz de resolver. E para piorar, recebe um ultimato para que se retire da casa do seu patrão e da sua patroa, acompanhada do seu filho. É exatamente isso que a gente acabou de ler. Os versos de 14 a 16 contam que ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, aproximadamente 40 metros, porque pensou: eu não posso, como mãe, ver o meu filho morrer. Só que o texto não termina aí. O texto diz que aquela mulher, refugiada à distância de onde o filho estava, se entregou ao pranto, se entregou ao choro, à angústia. E o texto diz que ali, diante da possibilidade latente da sua própria morte e da morte do seu filho, Deus vem ao seu encontro e surpreende Agar e Ismael. E por isso eu queria, baseado nessa narrativa, destacar aqui 4 aspectos que vai nos fazer compreender um pouco melhor a experiência, a trajetória de Agar e Ismael, mas de alguma forma eu quero convidar você, assim como eu, a tomarmos esses 4 aspectos e aplicarmos nas nossas próprias vidas. E o primeiro aspecto que eu quero trazer e compartilhar com vocês é este: a dor de uma pessoa usada. Agar, conforme a história nos conta, era uma escrava. Muito provavelmente, o texto nos dá pistas a respeito disso, ela foi adquirida por Abraão. Gênesis 12:16 diz que quando ela desce para o Egito, lá Abraão recebe Agar, provavelmente junto com outras famílias ali naquele exato momento. Abraão recebe ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. A história aponta que exatamente nesse momento, de forma muito provável, Agar é adquirida por Abraão e Sara como propriedade deles, como escrava deles. E você sabe muito bem, no contexto da vida e da história de Abraão e Sara, Sara é estéril, não possui condições de, por conta própria, física, fisiológica, ter filhos. E ela tem que lidar com essa esterilidade diante de uma promessa que Deus havia feito a ela e ao seu marido. Ela que, inclusive, quando escuta o anjo de Deus falando com Abraão, já na sua idade avançada, que seria pai de uma grande nação, sendo casado com uma mulher estéril, o texto diz que ela se pôs a rir, como num ato de zombaria, deboche. Como assim ser pai de uma grande nação, se o camarada já está beirando 100 anos de vida e eu sou estéril? E saem com essa promessa, e os anos passam, e o filho não vem, a promessa não dá as suas caras, e aí Sara resolve, como muita gente hoje em dia, com a inabilidade de aguardar o cumprimento das promessas de Deus, dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, resolve dar uma ajudinha a Deus. E ela tem uma ideia brilhante. Qual foi a ideia brilhante que Sara tem? Tomar a sua escrava, Agar, e entregá-la ao seu marido, para que ele tivesse relações com ela, e então pudesse gerar filhos com a escrava. Capítulo 16 de Gênesis, os versos 1 e 2, nos contam que Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Aqui eu quero só abrir um parêntese, porque
Essa postura de Agar é a postura de muitas pessoas hoje em dia que querem, de alguma forma, projetar sobre Deus a culpa de tanta coisa que não tem a ver com Deus. Faz parte das contingências da vida. Há pessoas que acreditam que Deus tem um tabuleiro onde Ele vai movimentando essas pedras e há um belo dia que Deus, de mau humor, resolve mexer com as nossas pedras, com a nossa vida, com a nossa história e projetar sobre nós situações e circunstâncias que nos afetam, que nos machucam. As Sagradas Escrituras são claras em dizer que das mãos de Deus não provém o mal. O que nós precisamos, vez por outra, lembrar, e eu tenho recorrentemente, de forma intencional, feito isso aqui, é colocar nas nossas mentes, nos nossos corações, a compreensão de que essa dimensão de existência não é plano de Deus para nós. É consequência de um ato de rebeldia que nós, enquanto humanidade, num determinado momento da história, decidimos viver sem Deus. O próprio livro dos Gênesis, no capítulo 3, nos conta essa narrativa. Dessa prepotência humana de olhar para Deus e dizer para Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou viver sem o Senhor. E no exato momento em que tomamos essa decisão, a partir da liberdade que nos foi concedida, temos colhido consequências dessas escolhas. Então não vamos nutrir nos nossos corações esse sentimento que Sara coloca aqui ao dizer, olha, foi o Senhor que me impediu de ter filhos. E aí então ela continua dizendo, possui então o marido, a minha serva, talvez assim eu possa formar família por meio dela. E aí Abraão cede à proposta da sua esposa Sara. E Agar então é tomada e literalmente usada. Agar é usada como um objeto por Sara e por Abraão. Algo muito presente, sobretudo nos nossos dias, em que a figura feminina, e aqui quero fazer esse destaque, sobretudo nesse final de semana que homenageamos e celebramos a figura das mulheres, o que, infelizmente, de forma diabólica, tem acontecido nesse movimento social, ideológico, desprovido de valores e de princípios, não só bíblicos, mas princípios e valores que nos sustentaram como humanidade durante milênios, transformando a figura da mulher como um objeto para atendimento aos prazeres e desígnios e vontades da figura masculina. Porque foi exatamente assim que Agar se sentiu. E, por consequência, isso desencadeia todo um processo de desestruturação emocional, psíquica em Agar, o que a coloca no segundo estágio, que é o estágio que eu estou aqui denominando como estágio da dor de uma pessoa rejeitada. Foi exatamente o que Agar experimentou. O texto diz, no capítulo 21, versos 9 e 10, que Sara viu que o menino que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho. O texto está dizendo aqui que Ismael, filho de Agar, começa a olhar para Isaque, filho de Sara, começa a olhar para Ismael e começa a zombar dele. Começa, em outras traduções, a tirar escárnio dele. Por quê? Porque até então ele tinha o privilégio de filho único. E de repente chega na equação familiar Isaque. E acredita-se exatamente que Ismael, por perder o privilégio de ter tudo circundando em torno da sua própria pessoa, começa a zombar de Isaque. E começa a zombar de alguma forma, dizendo, olha, ô Isaque, de alguma forma a primogenitura, ela é minha. Alguns estudiosos vão além, vão dizer que essa atitude de Ismael para com Isaque é reflexo de uma postura da sua mãe, relatando e projetando sobre a mente e sobre o coração do seu filho as suas próprias frustrações.
o que teria servido aqui de combustível na sua atitude para com Isaac. E quantos são os pais hoje em dia que inconscientemente ou conscientemente têm descarregado sobre o coração e sobre a mente dos seus filhos as suas frustrações. Aquilo que deveria ficar restrito à esfera adulta, sendo tomado e projetado para a esfera infantil. Pais que projetam sobre a mente e sobre o coração dos seus filhos desafetos e amarguras que deveriam ser tratadas de portas fechadas no quarto conjugal e que então, sorrateiramente, nos corredores da casa, nos corredores da semana, começam a projetar sobre a mente e o coração dos seus filhos, causando danos, por vezes, irreversíveis a esses corações e a essas mentes. E para alguns estudiosos, é exatamente isso que Agar faz. Agar começa a projetar sobre o coração do seu filho aquilo que ela está experimentando a partir da relação da sua patroa com ela, para que o seu filho pudesse olhar para o filho dela e, de alguma forma, traduzir aquilo que ela estava sentindo enquanto mulher, enquanto mãe. Mas há uma outra possibilidade, uma adicional que podemos incluir aqui, é que a situação não tem a ver necessariamente com Sara, nem com Abraão, mas com a própria postura de Agar diante da vida. Por sentir-se desprezada, ela cultiva mágoa, e essa mágoa começa a frutificar no seu coração, gerando essa raiz de amargura que projeta sobre a sua mente e o seu coração, traduzindo-se em seguida em atitudes contra Isaac. E quando a gente cultiva esse tipo de sentimento nos nossos corações, a gente aí abre um arcabouço de problemas para a nossa mente e para os nossos corações. Eu conheço pessoas que, em algum momento, chegaram a dizer: olha, eu não posso ver fulano e sequer a sombra de fulano, porque só de pensar, de ver a sombra de fulano, a minha barriga começa a esfriar. Pessoas que pegam o passado e carregam o passado consigo, deixando com que essas coisas que deveriam ter, sim, ficado no passado, continuam andando em seus corações. E o problema é que o fulano que está lá, vivendo a sua vida, está numa boa, e nós que carregamos as mágoas, os ressentimentos por causa de fulano, nós vamos colecionando úlceras, vamos colecionando dores, vamos colecionando sentimentos que se somatizam no nosso físico. Há pessoas até hoje que estão indo para a cama com 6, 7, 8 pessoas. Está lá com seu cônjuge, mas traz para a sua cama a memória de outras que ficaram agarradas à sua alma por falta de perdão, conectadas por conta de um ressentimento, por conta de uma mágoa, por conta de uma dor, por falta de perdão. Quando nós aprendemos a perdoar e a lidar com as situações e com as circunstâncias da vida, nós vamos adquirindo não só a habilidade de andar de forma mais leve e bela pela vida, mas nós vamos adquirindo uma condição de saúde mental e emocional. Ao contrário, se decidimos manter dentro de nós mesmos sentimentos de amargura, de ódio, nós vamos permitindo que então sejamos projetados, assim como Agar foi projetada, ao terceiro estágio, que é a dor de uma pessoa desorientada. Foi exatamente isso que aconteceu com Agar. Ficou desorientada. Veja o que nos diz o verso 14. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou pão e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Agar aqui é o arquétipo de tanta gente que anda perambulando pela vida. Pessoas que têm rumo geográfico. Pessoas que sabem que estão saindo de um determinado ponto com destino a um determinado ponto. Estão geograficamente situadas, mas emocionalmente não. Sabem de onde estão saindo e para onde estão indo, mas nessa trajetória vão perdidas dentro de si mesmos. Pessoas desorientadas emocionalmente. Pessoas desorientadas em termos de perspectiva.
Gente que vive aquele slogan, vida leva eu, vida, ou deixa a vida me levar. Gente que literalmente vive a Deus dará. Pessoas que se esquecem que elas mesmas são responsáveis por suas vidas. Hoje, como nós já dissemos aqui em outras preleções, somos resultado de decisões que nós tomamos no nosso passado. Hoje, nós somos resultado de decisões que nós tomamos na nossa trajetória até aqui. E alguns talvez podem perguntar, mas onde fica a graça, o amor, a soberania, a misericórdia, o poder de Deus? Continua onde sempre esteve, nas mãos de Deus, disponíveis para nós, mas quem decide pôr um pé em frente ao outro pé e caminhar pela vida somos nós. Nós somos os protagonistas das nossas próprias histórias. Deus só há de participar das nossas histórias se nós permitirmos que Deus entre na equação da nossa existência. Agar fica desorientada quando toma determinadas decisões de acolher no seu coração sentimentos que não deveriam enraizar na sua alma e frutificar na sua mente, se põe em fuga, mas emocionalmente desorientada. E essa desorientação é ampliada quando ela, nessa travessia, começa a fazer um comparativo entre os recursos que tem na sua mão e os desafios que tem diante de si. O texto diz que ela tem nas suas mãos pão, uma vasilha de couro repleta de água que Abraão havia entregue a ela, mas diante dela, ela tem um deserto, escasso de recursos, de oportunidades, de condições. E o que ela percebe naquele exato momento é que aquilo que tem nas suas mãos é insuficiente para conceder a ela condições de encarar aquilo que está diante dela e de seu filho. E de fato, algumas vezes nós olhamos para aquilo que nós temos e nós olhamos em relação àquilo que está diante de nós mesmos e muitos, assim como Agar, ficamos desorientados. Porque nós fazemos uma matemática simples e começamos a perceber que o que temos e que somos, diante daquilo que a vida está se apresentando, as contingências da existência estão projetando sobre nós mesmos, é incomparável. Imagina a cena, você está lá, experimentando da dor de ser usado, de ser usada, depois você tem que, somado a isso, experimentar da dor de ser rejeitado, de ser rejeitada, e aí você se coloca em fuga e no meio dessa travessia precipitada, você começa a olhar para as suas mãos e começa a olhar para os desafios e perceber que aquilo que você tem consigo não é suficiente para encarar aquilo que está diante de você. E o que isso geraria em nós? Geraria o que gerou em Agar, que é o quarto aspecto que eu quero destacar: desespero. A desorientação gera automaticamente dentro de nós o sentimento de desespero. Verso 15: quando acabou a água da vasilha, ela deixa o menino debaixo de um arbusto, vai se sentar perto dali, a uma distância de um tiro de flecha, 40 metros aproximadamente, porque começa a pensar: acabou, não tem mais o que fazer. A água acabou, o deserto continua diante dos meus olhos. Eu ainda tenho muito a percorrer e eu sei que se eu continuar essa travessia é uma questão de tempo. A morte virá e encontrará tanto a mim quanto ao meu filho. Então ela toma a decisão de deixar o seu filho ali, se distanciar, porque ela não quer ver o filho morrer, e sentada começa a chorar. Vai tudo se acumulando. Primeiro, a rejeição, o sentimento de ser usada, ter que sair e perceber agora que os recursos e as condições que possui não são suficientes para encarar a vida como a vida é. E na cabeça de Agar,
E talvez na cabeça de qualquer um de nós que estivéssemos na condição dela, não tem mais o que fazer. Acabou, game over. E é exatamente aqui, quando nós percebemos que os nossos braços, os nossos recursos, as nossas competências não são mais suficientes, quando nós estendemos as nossas mãos e percebemos que há algo muito maior adiante, que não somos capazes de lidar, é exatamente aqui que Deus nos surpreende. Quando a gente percebe que tudo sai do controle, quando a gente percebe que a vida tira de debaixo de nós o piso, quando nós conseguimos, nesse exato momento, reconhecer a nossa finitude, a nossa pequenez, a nossa incompetência, inclusive de se manter vivo. Porque aqui não é só uma questão de falta de recurso, é a consciência de que nós sequer temos condições de nos manter autoexistentes. Quando a gente vê que não tem mais para onde ir, que tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz, quando as minhas opções todas zeraram, aqui é o momento de uma expressão que eu gosto muito de usar: nós somos surpreendidos por Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Agar. Não tem nada mais a ser feito, tudo aquilo que estava nas minhas mãos se findou. Nessa hora, nós somos surpreendidos pela graça, pelo poder, pelo sobrenatural dos céus. Quando Deus surge, quando Deus entra em cena, quando Deus surpreende Agar, diz o verso 17, Deus estava ali, acompanhando tudo, ouve o choro do menino, e então manda para se encontrar com Agar o anjo dos céus, que chama Agar, ele diz: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Deus ouviu o menino chorar. Deus não levou em conta aqui a crueldade de Sara, Deus não levou aqui em conta a frouxidão de Abraão, Deus não levou em conta aqui a amargura de Agar. O que Deus, em meio a toda aquela confusão existencial, estava atento era ao coração daquele menino. Deus é tomado, atraído pelo choro daquele menino. Isso mostra que Deus prioriza quem chora. No meio das suas dores, no meio das confusões existenciais, no meio das contingências da vida, fique certo e certa de que Deus, onde Ele está atento e conectado ao seu coração, colhendo e contabilizando cada uma das suas lágrimas. E talvez essa seja uma das mais belas expressões bíblicas que nós temos à nossa disposição, registrado lá no Salmo 6, verso 8. Deus ouve o nosso choro. Sabe aquele choro em que você não tem sequer mais condições de pôr para fora em palavras, em expressar por meio de palavras o que se passa no mais profundo da sua alma, e a única coisa que você tem à sua disposição para expressar o que se passa lá dentro é o urro, o gemido, a dor. Nem forças para gritar existem mais. Mas Deus está lá perscrutando o nosso coração, a nossa alma, aquilo que se passa dentro de nós. E talvez essa seja a condição de algumas pessoas aqui nesta manhã. Talvez alguém entre nós esteja exatamente experimentando aspectos semelhantes aos aspectos que Agar vivenciou. Pouca coisa para falar, mas muita coisa para chorar. Situações e circunstâncias que estão aí enraizadas há anos, sendo levadas para lá e para cá por você. Situações que têm feito você ficar às madrugadas, acordado, acordada, acompanhando o ponteiro do relógio, angustiado e angustiada para o sol dar as suas caras e então a gente se entregar à rotina da vida, porque não aguentamos mais as longas e densas noites em que precisamos projetar sobre os nossos travesseiros lágrimas e mais lágrimas, traduzindo as dores e as angústias que carregamos nos nossos corações.
E se essa é a sua condição, você que tem projetado fotografias no seu Instagram, sorrindo, se alegrando, junto com amigos, junto com a família, mas quando você, reclusa, no seu ambiente privado, com as portas cerradas, com a alma rasgada, percebe que aquela fotografia, que aquele vídeo, que aquele post não são representações exatas do que se passa na sua alma. E você olha para si mesmo diante do espelho e percebe a angústia, a agonia que você tem carregado por situações e circunstâncias que estão aí presentes dentro de você. Eu quero que você se lembre dessa palavra que Deus disse para Agar, que são as palavras que Deus nesta manhã estão projetando no seu coração. Não tenha medo. Verso 17. O que a aflige, Agar, não tenha medo. E essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. O que aflige você, e aí você vai trocar o nome de Agar e vai colocar o seu nome. Não tenha medo, eu sou com você. Eu estou contigo por onde quer que você andar. Esse problema, essa situação e essa circunstância com as quais você tem que lidar, talvez nessa semana que passou, talvez durante os últimos meses, ou talvez há anos, isso é incomparável àquilo que eu posso realizar na sua vida. Então, se você está trafegando geograficamente, consciente de onde você está e para onde você está indo, mas perdido, emocionalmente, espiritualmente, Deus está olhando para você, atento ao que se passa no seu coração, e a única ação que você precisa, nesse momento, ter para com Deus é reconhecer o que se passa dentro de você e pedir: Deus, eu estou morrendo de medo, sim. Está doendo, sim. Mas eu descobri nessa manhã que o Senhor está atento à minha dor, o Senhor está atento ao meu pranto. Então a minha pergunta é: o que aflige o seu coração? Você tem se sentido uma pessoa usada pela família, pelos amigos, pelos seus pais, pelo seu cônjuge? Você talvez tenha, na sua trajetória, experimentado da rejeição. Nós estamos esse ano trabalhando intencionalmente com o tema família, por entendermos a força que o ambiente familiar gera sobre nós, não só na formação da nossa identidade, mas aquilo que nos constituímos como pessoa para encarar a vida como ela é. E talvez quando você olha para o retrovisor da história, você percebe que lá você tem uma marca de rejeição por parte de pessoas que você confiou, que tinham a obrigação de proteger você e machucaram você, machucaram o seu coração, te traíram. Talvez você esteja nessa manhã caminhando pela vida de forma desorientada. E talvez você já esteja no nível seguinte, que é viver uma vida desesperada. Desesperado. O que Deus está dizendo para você nessa manhã é: não tenha medo, levante e se prepare, porque Deus tem algo para você, porque isso que você tem enfrentado não se compara ao poder de Deus. Isso que você tem enfrentado há de se tornar uma pequena poeira de areia diante do poder maravilhoso e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Levante, confie em Deus, porque Deus quer te surpreender. Deus quer surpreender o seu casamento, Deus quer surpreender a sua casa, Deus quer surpreender os seus filhos. Os planos que Deus tem para você, guarda isso no seu coração, são planos de paz, são planos de alegria, são planos para trazer sobre a sua vida prosperidade. E eu não estou aqui me referindo à questão financeira, eu estou me referindo a encontrar um real sentido para a vida, sabe? A razão que te coloca toda segunda-feira de pé ao redor da sua cama, entendendo: eu estou usufruindo de uma vida plena e abundante, porque eu descobri que essa vida plena e abundante só pode ser vivida com Deus. Os recursos não são suficientes. Gente, eu tenho tido a oportunidade na minha vida, por conta de ofício, de trabalho, conhecer pessoas financeiramente abastadas, mas existencialmente paupérrimas. Eu já disse aqui que eu conheço pessoas que são tão pobres, que a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro.
E eu conheço pessoas que você olha na contingência da vida e percebe o seguinte: falta. Na nossa concepção, falta. São desprovidos de alguns recursos, de algumas oportunidades, mas você vai chegando perto dessas pessoas, vai convivendo com essas pessoas, e você fica constrangido e constrangida. Por quê? Porque são pessoas plenas, felizes, alegres, porque a sua alegria não é condicional àquilo que têm, àquilo que possuem. Elas descobriram o real sentido da vida. E o real sentido da vida está no autor da vida. E é isso que Deus quer fazer com você. Foi isso que Ele fez com Agar. Verso 18, enxugue as suas lágrimas, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Você acredita que Deus pode fazer isso com você? Deus pode fazer coisas lindas, grandiosas na sua vida. Essa situação que você está enfrentando, você não precisa enfrentá-la sozinho e sozinha. Deus está com você, à sua disposição. Talvez você já esteja no meio do deserto, olhando para aquilo que está nas suas mãos e percebendo que é insuficiente para encarar essa contingência. O que eu tenho para dizer para você, que talvez já esteja nesse estágio de desespero, é que Deus está olhando para você. Os olhos de Deus estão direcionados para você. E o que Deus deseja nessa manhã fazer com você é ir ao seu encontro, te acolher, te abraçar e declarar no mais profundo da sua alma: não tenha medo, porque eu estou com você. E se essa é a situação do seu coração, eu quero orar com você e por você. Mas você precisa tomar aí uma iniciativa de confiar em Deus e de colocar isso aí na mão de Deus. E por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos, para que você tenha aí a oportunidade de conectar o seu coração ao coração de Deus, olhando para aquilo que se passa dentro de você, e diante daquilo que Deus falou com você nessa manhã, responder a Deus. Esse é o seu momento com Deus. Deus sabe muito bem o que você está passando. Pode ser que essa pessoa que está sentada ao seu lado não saiba. Pode ser, inclusive, que quem esteja aí sentado ao seu lado é o seu cônjuge, seu filho, sua filha, seu amigo, sua amiga, e eles não fazem ideia do que está passando no mais profundo da sua alma. Deus sabe. Você não precisa carregar isso sozinho e sozinha. Deus quer carregar isso com você. Deus quer te surpreender nessa manhã. A única coisa que você precisa fazer aí onde você se encontra é ser honesto e honesta consigo e dizer: Deus, está doendo sim. Deus, eu estou tentando transparecer algo que não é real. Eu já me transfigurei. Eu tornei a minha vida uma vida instagramável. Eu me tornei um avatar para os outros. Mas quando eu me recolho nos meus aposentos, de porta fechada, longe das lentes, longe dos olhos, eu sei o que eu encontro lá. E se o que você tem encontrado lá é um sentimento de ter sido usado e usada, de ser usado e usada, de ter sido rejeitada, rejeitado, ou ser, neste tempo, rejeitado e rejeitada, ou talvez você já esteja no nível do desespero, não tem mais para onde ir, não sabe mais o que fazer. Nós cantamos isso aqui nessa manhã. Quem sou eu? Quem Deus é? Nós não somos nada. Nós não damos conta de nós mesmos. Mas sabe quem Deus é? Deus foi aquele que te criou. Você é projeto de Deus, você não é fruto do acaso. Você foi planejado na eternidade por Deus. O que você precisa nessa manhã descobrir é o que Deus tem para você. O que Deus quer realizar na sua vida, através da sua vida. E eu quero desafiar você a pegar tudo isso e colocar diante de Deus e falar: Deus, está aqui a minha botija vazia,
Está aqui o meu filho, a minha filha. Está aqui o meu casamento, a minha história, o meu ambiente de trabalho, os talentos, o dinheiro, o título, as credenciais, os meus diplomas. Eu quero colocar isso tudo diante do Senhor, porque isso aqui não é suficiente diante daquilo que a vida tem colocado diante dos meus olhos. E eu sei que eu só vou conseguir passar por tudo isso e sair do outro lado ileso e ilesa se o Senhor for comigo. Então diga aí para Deus: Deus, eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar de mãos dadas com o Senhor. Não importam quais sejam os problemas, não importam quais sejam as montanhas postas diante de mim. Eu creio que o Senhor é maior do que tudo isso. E por isso eu me rendo, por isso eu me entrego. Então, coloca isso aí diante de Deus. E prepara o seu coração para ser surpreendido e surpreendida por Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, na Tua santa presença, inspirados pela vida de Agar, gente como a gente, que experimentou as contingências injustas da vida, mas ao mesmo tempo foi surpreendida pela Tua presença gloriosa. Que aqueles que se sentem à semelhança de Agar nessa manhã sejam surpreendidos e surpreendidas a partir da rendição, a partir do seu choro, a partir das suas dores, a partir das suas incompetências, a partir da falta das suas energias emocionais, psíquicas, físicas, possam ser abraçadas pelo Teu Espírito Santo, fortalecidas pelo Senhor. E sintam neste momento, ó Deus, o surpreendente dos céus tocando os seus corações, tocando as suas mentes, para que sejam fortalecidos e fortalecidas, renovados na sua alegria, renovados na sua esperança, para que saiam daqui, ó Deus, para viver o primeiro dia do resto das suas vidas, não mais sós com seus problemas, mas agora de mãos dadas com o Senhor. Porque o Deus a quem servimos é um Deus que está atento aos nossos choros, às nossas lágrimas. Que o Senhor colha cada lágrima escorrida em cada coração, em cada alma, e troque essas vestes de pranto por vestes de alegria. Dê, ó Deus, renovo em cada coração, para que experimentem da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E por onde quer que andarem, fazendo o que for, com quem quer que seja, sempre possam ouvir em seus corações ecoar a Tua voz, dizendo: não temas, eu sou contigo. Não tema, eu sou contigo. Não temam, porque eu sou contigo. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sempre esteve repousando em mim.
encontrar refúgio e segurança nos braços do Senhor. E que esses braços nessa hora acolha cada vida e cada história para o nosso bem, Deus, para o bem da nossa casa, da nossa família, mas sobretudo para que em meio a tudo isso o Teu nome seja glorificado em nós, entre nós e através de nós, para que as pessoas que convivendo conosco possam, em meio às suas angústias, em meio aos seus desertos, olhar para nós e perceber em nós pessoas que, à semelhança delas, também temos os nossos desertos, temos as nossas lutas, mas nós temos o nosso socorro, que é no Senhor. O Senhor é o nosso socorro bem presente em meio às nossas angústias. E que sejamos, ó Deus, testemunhas desse amor, desse cuidado dos céus, inspirando e tocando vidas e histórias. É o que nós desejamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.